Eu sou Lila Salvador, para quem não me conhece. Fui casada com Gessé Salvador de Lima. Eu estou aqui hoje para contar um relato para as pessoas que ainda duvidam da grandeza de Deus e que não acreditam em Deus. Vim morar na casa de seu Pedro Salvador. Eu também muito católica e fui acompanhando aquele ritmo dele, que ele era muito católico, mas Gessé, filho dele, o filho mais velho, não acreditava em Deus. E depois de 10 anos que eu estava morando na Cauã, me casei com Gessé. Para quem não conhece Gessé, ele era uma pessoa muito trabalhadora. Começamos a vida sem nada. A primeira feira da gente foi doada, porque a gente não tinha com o que fazer a feira. Mas graças a Deus ele era muito trabalhador. Apesar de não acreditar em Deus, ele era uma pessoa muito próspera e gostava muito de ajudar as pessoas. Fomos assim, passamos 56 anos casados, criamos a nossa família. Ele trabalhava fora, mas nunca deixou faltar nada para a família. Ele era uma pessoa que gostava muito de ler e começou a ler a Bíblia. Ele lia tanto essa Bíblia que as folhas ficaram assim. Pegava a Bíblia e ia ler, mas para contestar o que tinha na Bíblia. Eu estava fazendo meus afazeres e ele me chamava. Zefinha, vem cá. Aqui na Bíblia diz isso assim, assim, mas isso não é assim não, isso não é assim não. As meninas começaram a se entregar na igreja, né? A igreja evangélica. Chegou um ponto que eram todas evangélicas. Mas ele, quando ele chegava em casa, ele estava de viagem, que chegava, perguntava logo, cadê fulano, cadê ciclano? Eu nem dizia que foram para a igreja, porque ele dizia muita coisa que eu chega me magoava. Não gostava de evangélico, não acreditava em Deus. Aconteceu que ele foi ficando doente, foi ficando sem poder andar. E a gente é quem levantava ele de manhã. Quando foi uma noite, umas 2 horas da madrugada, ele sentou-se na cama, calado. Se levantou sozinho, não me chamou. Abriu a porta do quarto e saiu do quarto. E foi lá para a cozinha. E eu saí atrás sem ele perceber. Quando chegou na porta que entra para a cozinha, ele ficou em pé olhando um tempão. Abriu a porta que saía para o alpendre. Abriu a porta e ficou encostado no portal, olhando para fora. Depois, com muito tempo que eu vi que ele não ia se deitar, eu chamei, Gessé, venha se deitar. Ele não teve dúvida. Saiu calado e se deitou. Pronto. Aí eu disse assim, Deda, você se levantou ontem, pra quê? Ele meteu os pés assim, levantou os braços e gritando, já foi gritando. Eu me levantei, que eu queria dizer para todo mundo onde foi que eu fui. Eu fui num lugar que era uma casa velha, caindo aquelas coisas do teto, me caindo umas bolas de fogo que eu ainda estou me queimando, fazer assim nos braços que eu ainda estou me queimando. E aqui dentro daquela casa era tanta gente que fervilhava assim, sabe? E no meio de gente, e no meio daquele povo, tinha 2 cabrinhas baixo, um estava com uma tabuleta na mão, e naquela tabuleta estava escrito uma data. Era a data que eles vinham me matar, me queimar e me carregar. Mas Jesus me salvou, Jesus me salvou. E eu me levanto, que eu quero dizer para todo mundo que essas meninas daqui é que estão certas, e de hoje em diante eu vou ser crente. Me levanto que eu quero dizer, aí foi dizendo às pessoas mais próximas dele, que eu quero dizer a Romero, eu quero dizer a Nilton, quero dizer, e foi dizendo às pessoas, me levanto, que eu ainda estou me queimando. Jesus me salvou, Jesus me salvou. Mas, gente, uma coisa dessa, para quem não acreditava em Deus, eu só acreditei porque aconteceu comigo, gente. E desse dia em diante, a vida dele mudou.
completamente. Quem convivia com ele não acreditava o que ele era e o que ele foi daqui em diante. E quem chegava perto dele era para ler a Bíblia, porque ele já não enxergava muito bem, era para ler a Bíblia, para ele ouvir. Daquele dia em diante, aquela Bíblia, que para ele não valia nada, ficou valendo tudo. Passou mais de 2 anos acamado, nunca reclamou, nunca reclamou. Ele ficou de uma maneira tão apaixonado por Jesus, ele foi pedindo perdão a todas essas pessoas, principalmente aos filhos. E até a mim, ele um dia pediu perdão, se eu tiver alguma mágoa dele, eu perdoasse. E perdão a todas as pessoas que ele achou que tinha magoado, ele foi pedir perdão.